as parábolas, ele estava falando para os judeus. Alguns gentios também estavam por ali, mas a maioria eram judeus. E naturalmente Jesus sempre buscava uma linguagem para que a pessoa que estivesse ouvindo, ela pudesse entender o que Jesus estava falando. Só algumas ocasiões é que ele se comunicava e as pessoas não entendiam, e depois até os discípulos perguntavam exatamente o que significava o que Jesus estava ensinando. Mas é interessante que ele chega no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e ele fala sobre perdas. Ele fala sobre uma ovelha que se perdeu, ele fala sobre uma dracma perdida, e ele fala sobre um filho perdido. Só que é interessante que a nova aliança, ela é consumada com a morte e com a ressurreição do Senhor Jesus. Então Jesus ainda estava cumprindo a lei. E dentro da lei, nós sabemos que existia uma regra dentro do judaísmo, que quando a herança ela era recebida, era apenas com a morte do pai. Mas não era só essa regra dentro do judaísmo. Não era que o filho estava matando apenas o pai. É que também o filho mais velho, no judaísmo, ele tinha uma partícula maior. E isso não mudou. Desde Esaú e Jacó, isso aconteceu. É tanto que aquilo que Esaú tinha como primogenitura, ele cedeu a Jacó. Então quando Jesus estava ensinando, ele estava buscando ensinar dentro de uma realidade da lei, mas apontando também para a nova aliança. Se Jesus fosse ensinar dentro da lei apenas, aquele que sairia de casa seria o mais velho, porque ele teria um direito maior à herança. Mas quem saiu foi o mais novo. Então a primeira coisa que ele ensina é que mesmo havendo uma partícula de herança, não havia distinção entre o que era mais velho e o que era mais moço. Não haveria após a sua consumação de morte e ressurreição. Então Jesus começa a falar sobre perdas. E nesse momento, ele não fala sobre a perda das pessoas. Ele fala sobre a perda dele, a perda do pai. Quando ele perde, Jesus estava dizendo: as pessoas se perdem e acabam fugindo, saindo de perto de mim. Ele fala da ovelha que se perdeu e ele foi atrás, deixou as 99 e foi atrás. Ele fala da dracma perdida, da mulher que procurou, arrumou toda a casa até encontrar. E ele entra na parábola do filho pródigo, e ele diz que um pai tinha 2 filhos, e o mais moço pediu a sua parte na herança. Pródigo vem da expressão esbanjador, que gastava de maneira irresponsável. Então ele pediu a sua parte na herança para que ele pudesse fazer o que ele queria naquele momento. E muitas vezes nós somos guiados pelos impulsos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, eu acredito que nós temos desejos e sonhos do nosso coração. E esses sonhos e esses desejos, muitas vezes nós queremos vivê-los no nosso tempo. Mas só que a grande surpresa é que Jesus não está falando de bastardos, ele está falando de filhos. Ele está falando de parentesco, ele está falando de igreja. Ele não está falando de gente que está perdida no mundo, não. Ele está falando de gente que está perdida dentro da igreja, que precisa voltar para casa. De gente que está frequentando o culto, que está cantando, que está tocando, mas não está em casa, não está na essência do primeiro amor. Mas quantos eram os pródigos? Eu vou falar uma coisa para você com autoridade, não só teológica, mas no espírito. Os 2 eram filhos pródigos. Fala para o seu irmão: os 2 eram filhos pródigos. Diga: porque os 2 desobedeceram ao pai.
Fala para o seu irmão: desobedecer a um pai. Como assim, meu pastor? De repente um vem, pede uma parte da herança, vai para outras terras, gasta tudo. O pai libera para que ele vá, e de repente ele volta, mas volta depois de muito sofrimento, de trabalhar com os porcos, de servir a outros senhores, e ele começa a lembrar do que os empregados da casa do pai eles tinham. A oportunidade de comer do melhor. Os servos comiam do melhor. E às vezes a gente só sabe valorizar algo quando nós perdemos. O que nós temos fácil, muitas vezes nós não valorizamos, porque nós achamos que sempre teremos ali. É tanto que quando houve a liberação para que as pessoas viessem para os cultos, nós vimos as igrejas lotadas, e de repente as pessoas querendo mais, e continuam desejando por mais de Deus. Mas a gente só sabe o que é o valor de algo que nós amamos muito quando a gente perde. Infelizmente é assim. Eu estou enjoado de comer todo dia esse mesmo arroz e esse mesmo feijão. Eu vi uma expressão da minha tia, que teve a experiência do seu pé amputado, que ela disse: meu Deus, eu trabalhava tanto nessa casa, cozinhando, e eu dizia como eu estou cansada. E hoje eu estou aqui deitada, e eu estou dizendo: eu quero voltar a cozinhar, eu quero voltar a varrer a casa, eu quero voltar a ter uma vida normal. E ali eu orei com ela, eu chorei com ela, ela foi consolada pelo Espírito. Não é que ela não valorizasse aquilo que ela fazia, mas quando a gente está dentro de um contexto é diferente. Então aquele que é chamado filho pródigo, ele pede a sua parte na herança e ele vai embora. E de repente ele começa a lembrar do tratamento do pai. E é interessante que o pai não foi atrás dele. O pastor foi atrás da ovelha. Foi ou não foi? A mulher foi atrás da dracma, foi ou não foi? Mas o pai não foi atrás do filho. Por que isso? Porque Jesus está dizendo que tem características de pessoas que nós iremos buscá-las, e outras virão pelas memórias do primeiro amor, pelas memórias da casa do pai, pelas memórias de quem elas são, de quem elas eram. Meu Deus, como eu falava em línguas, como Deus me usava, como eu dava lugar ao Espírito, como era uma bênção quando Deus derramava da sua graça, da sua glória sobre a minha vida. E você começa a lembrar de experiências que você viveu, que você passou, e você cai na real e você diz: por que eu não estou vivendo isso hoje? Por que eu não estou desfrutando disso hoje? Por que todo culto, que toda reunião tem que ser igual? Por que eu não estou vivendo uma novidade de vida? E o primeiro princípio que eu quero que você entenda é que existem filhos que voltarão, porque o pai vai inquietá-los na memória. Fala para o seu irmão, diga: a memória do filho pródigo vai trazê-lo de volta para casa, vai trazê-lo de volta para o jardim. Quando eu falo casa, eu não estou falando igreja, quatro paredes, eu estou falando intimidade. Não é chegar só aqui da glória, não é chegar só aqui e exaltar, é você chegar no seu quarto, no seu lugar secreto, na sua faculdade, e você viver experiências com Deus, e Deus te mostrar o sobrenatural, e você ter um coração incendiado, não só porque você foi para um encontro com a graça, mas todos os dias. Minha filha Sofia, ela disse: pai, eu convidei hoje uma menina para ir para a igreja, eu estou evangelizando. Eu falei: que coisa linda. Eu estou vendo Deus levantando essa geração de uma maneira extraordinária. E de repente
nós vemos que Deus, Ele vai trazendo a memória. Por isso eu quero profetizar hoje, que quem você ama que está longe, Deus vai trazer a memória dessa pessoa, o lugar onde ela deve estar. Deus sabe como nos atrair ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer. Se você crê que é assim, diga aleluia. Aí lá vem um filho pedindo para ser empregado. Pai, me perdoa, pequei contra os céus e perante o Senhor. Me receba como um dos teus empregados. O pai olha para ele e diz: você não deixou de ser filho. Agora, detalhe: se a gente for olhar na prática, por não ter comido, esse filho emagreceu, sim ou não? Sim ou não? Pastor Daniel, vem cá. Coloca aqui minha aliança no teu dedo, vê se cabe. Vai não, pastor. Será que se ele emprestar uma camisa, tá? Acho que dá, né, pastor? Dá não, pastor? Uma camisa do pastor Rômulo fica bacana em mim? Fica não, né, pastor? Pronto. Vai sentar que a gente vai entrar no mistério. Quando o filho voltou, o pai disse: prepara a roupa dele. O filho foi embora, emagreceu, obviamente, mas o pai não perdeu a medida da roupa nem do anel. O pai não perdeu a medida da roupa, do anel, nem do sapato. Ele sabia que ele voltaria. O que eu estou dizendo para você é: dentro da intimidade do pai, o anel tem a sua medida. Mas pastor, ele estava mais magro, mas o pai já preparou o anel dentro da sua medida. E como é que ele sabe? Porque ele te sonda e te conhece. 2021 será ano de novas vestes, de um novo anel e de um novo calçado. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. De quem era aquela roupa? Era do irmão dele? Diga assim pro seu irmão: não, foi comprada para ele. Diga: Deus não perdeu a medida de quem você é. Fala para o seu irmão: Deus não perdeu a medida de quem você é. Você pode ter se esquecido, mas Ele lembra não só que você é filho, mas Ele lembra do tamanho do pé. Ele sabe do diâmetro ali do teu dedo, e Ele sabe das tuas vestes, do tamanho da calça. Mas pai, eu emagreci, mas eu tenho roupas específicas para você. Eu sabia que você emagreceria, eu sabia que você sofreria, mas eu preparei tudo na medida que você precisa. Deus tem a medida certa para mim e para você. A terra pode confundir, mas o amor do Pai não confunde. Ele continua no terraço da casa, nos esperando, dizendo: volta, volta a pregar, volta a cantar, volta a me amar, volta a entrar no teu secreto, se ajoelhar e sentir a minha presença como nunca antes. Se você deseja isso, aplauda lindamente o nome do Senhor. Voltar para casa não é voltar para as quatro paredes, é voltar para a intimidade. Vamos celebrar porque ele chegou. Aí chegou o irmão mais velho, ouvindo som de música. O pai sai para receber, fala: teu irmão voltou. Não acredito. Esse teu filho aprontou, fez tudo de ruim. Teu filho. Peraí. Diga assim pro seu irmão: diga: eu sou teu irmão. Diga: a paternidade é a mesma. Diga pro seu irmão: vai ter que me aguentar.
Diga: o Pai é o mesmo. Você crê que é desse jeito? E de repente, diz a palavra, que o pai fala para o filho mais velho: entre para celebrar também. Ele disse: eu não vou entrar. Eu não vou entrar, porque eu sempre estive contigo, e o pai nunca matou um novilho para mim celebrar com os meus amigos, para que eu pudesse celebrar. O pai vai e olha para ele e diz: como assim? Tudo que eu tenho é teu, você não precisava me pedir. Você podia matar, você podia fazer. Às vezes a gente está esperando que o pai faça o que ele já fez, que ele haja de maneira que ele já está agindo. A bênção já foi liberada, Deus já está trabalhando, nós é que não percebemos. Agora uma pergunta, que eu acho que você não sabia disso. Toda festa judaica, quer seja de casamento ou de celebração, ela durava aproximadamente 7 dias. Fala assim pro seu irmão: 7 dias. Diga: a tua festa vai ter durabilidade. Diga: se prepare, porque o que Deus tem para você não é só na quarta, não é só na quinta, é na semana toda. Deus tem sustentação. E como é que se prepara tudo tão rapidamente? O pai não preparou de uma hora para outra. Ele sabia que o filho voltaria. Estava tudo pronto, só precisava o filho voltar. Mas ele não saiu do lugar. O pai estava no terraço. Deus não sai da sua posição. Ele não deixa de ser Deus. Nós somos pequenos, Ele é grande. Nós somos limitados, Ele é ilimitado. Nós somos finitos, Ele é infinito. Mas Ele é o mesmo que continua dizendo: vem, vem. Por que o pai não foi atrás de mim? Porque eu sabia que você voltaria, porque eu sabia que você viria, porque eu sabia que o teu coração queimaria novamente. Eu conversando com o Clay, e ele dizia: meu pastor, agora, eu falei, já está vitalício aí no teclado, você não vai sair mais não. Ministrando, e passou um tempinho ali quieto, não foi? E de repente o Espírito Santo traz ele exatamente para a posição profética que o Senhor quer. Não adianta fugir. Aquilo que foi traçado, foi traçado. Aquilo que foi projetado, foi projetado. Aquilo que foi escrito, foi escrito. Deus está preparando um banquete para mim e para você. Se você crê nisso, diga aleluia. 3 princípios, tanto para você como também para quem você ama. Primeiro deles: Deus está te inquietando para algo, sim ou não? Deus está inquietando você. Deus não está trazendo uma direção ao seu coração, tá ou não está? Estou sendo profeta de Deus ou não? Você dorme e pensa nisso, você acorda pensando nisso. Deus manda você fazer e você fica se perguntando: será que isso é coisa da minha mente? Ou será que isso é algo de Deus? Assim diz o Senhor: sou eu que quero que você faça. E a resposta está aqui agora. Deus, Ele traz a memória. Você não vai comer o que os porcos comem, não. Você vai comer o que os filhos comem. Segundo princípio: Deus não perdeu a tua medida. Às vezes você vai botar uma calça, sangue de Jesus, eu dei uma engordadazinha. Não, eu dei uma emagrecidazinha. Deixa eu só dizer uma coisa para o seu irmão. Para você dizer para o seu irmão, fala assim para ele: engordando ou emagrecendo, o Pai tem roupa para você. Diga assim pro seu irmão, diga: o Pai tem roupa para você.
Diga, Ele sabe da tua medida. Ele sabe da medida de fé, de chamado. Ele sabe da medida familiar. Ele sabe da medida profissional. Não faltará. O Pai tem provisão para você. Se você crê nisso, diga aleluia. Novas vestes representam deixar o que rasgou, o que sujou para trás, e vestir algo novo. Diga para o seu irmão, se abra para o novo. Quando o Pai coloca um anel, diga aliança. Diga uma nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança. Quando o Pai calça os pés, Ele está dizendo, você não vai mais se machucar. E se machucar ou entrar uma pedrinha, eu tenho um novo calçado para você. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. O Pai não perdeu a sua medida. E o terceiro e último princípio, continue festejando. E deixa o Pai resolver com quem está revoltado lá de fora. Mas continue na festa que foi preparada para você. Não é você que vai sair para dizer, meu irmão, porque você não entra. Está com raiva de mim? Não é você que vai discutir, não. Deixa o Pai tratar com quem Ele tem que tratar. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Deixa Ele trabalhar com quem Ele tem que trabalhar. Ele sabe no íntimo, no oculto, no profundo. Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que somos pó. Se nós subirmos nos mais altos céus, lá o Senhor está. Se descermos ao mais profundo abismo, lá Ele está. Diga assim o seu irmão, não sai de dentro de casa. É igual, não é que estava acontecendo isso não. Você vê que está existindo uma revolta, uma discussão, e alguém chegar para você e dizer, olha, fica quieto, se mete não para não sobrar para você. Às vezes você está abraçando briga que não é sua. Tem festa para você. Fala para o seu irmão, tem festa para você. Fala para o seu irmão, tem festa para você. Eu profetizo ainda em setembro, festa de Deus para você. E eu profetizo festa de Deus na vida de vocês, pastor Henrique. Eu profetizo festa de Deus, creia nisso. Continua Carlinha festejando, continua celebrando. Não deixa o encontro com a graça lá no acampamento em Bonito, não. Continua se encontrando com ela na segunda, na terça, na quarta, todos os minutos e instantes da sua vida. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Tem gente que está gritando, que está revoltado. Enquanto isso, você está comendo churrasco. Fala para o seu irmão, você está comendo churrasco, o melhor do banquete. Eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente vai soltar uma canção. O ministério vai subir. E essa canção que nós iremos soltar, que eu pedi ao Isaías, fala exatamente da minha realidade e da sua. Com os seus olhos fechados, eu queria que você se colocasse no lugar desse filho que sempre, e dessa filha, deixou o amor do pai, porque não entendia muitas coisas. Tem gente que está enxergando tanto, e você não consegue enxergar nada. Mas que nessa noite o Senhor, Ele abra os teus olhos. Que nessa noite o Senhor possa abrir os teus olhos. Clay, pode continuar tocando. O Pai te ama de maneira incondicional.